Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje o nosso papo é Escola Bíblica e mais do que nunca, hoje estamos discutindo classe de jovens, estudo do livro de Josué. Não sai daí, curte a vinheta e a gente volta já. Já quero começar essa aula fazendo aquele pedido todo especial, pedindo que você me ajude a divulgar esse canal, aumentar o alcance desta aula. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho, porque toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai ser notificado disso. Além disso, curte, comenta, porque cada vez que você curte, marca o joinha, aí já pode marcar, né? Já vai lá e marca o joinha. Cada vez que você comenta, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e indica para outras pessoas. Então nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Desde já eu te agradeço e rogo as bênçãos de Deus sobre a tua casa e a tua família. Eu faço parte da AD Kairos Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na cidade do Rio de Janeiro, na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca. Ali tenho o privilégio de servir como pastor auxiliar. Nosso presidente é o pastor Marco Ribeiro e o nosso vice-presidente, grande comandante, pastor Reinaldo Mendes. Hoje estamos aqui e queremos fazer com que você conheça o trabalho de uma juventude abençoada, o trabalho da juventude Soma Kairos. Se você ainda não conhece, entra lá no Instagram, digita @SomaKairos, você vai conhecer. Tem muito conteúdo abençoado, lá tem devocional, lá tem algumas lives, algumas entrevistas que nós fizemos e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida e para a tua casa e toda a tua família. Vamos continuar nosso estudo então na revista Lições Bíblicas, Tempo de Conquistas, hoje especialmente na lição de número 9. Olha o tema dessa lição: os gibeonitas enganam Josué. Tópico 1, os inimigos se unem contra Israel. Tópico 2, a astúcia dos gibeonitas. E tópico 3, uma história de juízo e misericórdia. Vamos ao nosso texto do dia, Efésios capítulo 5, versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. A síntese, o resumo da lição do que vamos falar hoje é que precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. O texto bíblico está em Josué capítulo 9, versículos do 1 ao 6 e depois 15 e 16. Vamos ler? E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Versículo 15, e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Olha só que coisa interessante, não é? Vamos pedir sabedoria de Deus, porque nós sempre precisamos da sabedoria do Senhor. Vamos orar? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado pela oportunidade que temos de aprendermos um pouco mais da Tua palavra, de estudarmos um pouco mais sobre o livro de Josué. Ó Deus, abre o nosso entendimento, abençoa esse irmão e essa irmã que está conosco. Continua, Senhor, nos ensinando cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que os slides desta lição que nós vamos projetar aqui na tela estão à tua disposição em PDF. Basta você ir aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai lá, clica no link e você vai poder baixar os slides em PDF para acompanhar a nossa aula, que vai ficar à tua disposição para que seja mais dinâmico e você consiga visualizar aquilo que nós às vezes passamos rapidamente aqui pela tela, ok? Quero te fazer uma pergunta no início dessa lição, como sempre costumamos fazer. Você já confiou em alguém e acabou se decepcionando depois? Talvez neste momento você sinta até uma lágrima escorrendo no teu rosto, não é? Talvez uma decepção amorosa, uma decepção nos negócios, talvez uma grande daquelas punhaladas na costa, né? Quem nunca levou uma punhalada nas costas que atira a primeira pedra, não é assim? Infelizmente, vivemos em um dia mau. Jeremias, capítulo 17, no versículo 5, fala assim, da questão do maldito homem que confia no homem. Mas aqui eu queria te chamar a atenção que a interpretação que nós damos muitas vezes é errada. Não é que nós não devemos confiar nas pessoas. Aqui, na verdade, o profeta está alertando que a própria natureza humana é contaminada, é manchada. É maldito o homem que confia na sua própria natureza, que coloca à prova a sua própria essência, sua própria força, enquanto nós devemos confiar, nós devemos nos orientar pela vontade soberana de Deus. Ora, se eu não devo confiar na minha própria natureza humana, vamos vigiar. Portanto, vamos andar em sabedoria, pedindo direção de Deus em tudo o que fazemos. Afinal, como eu terminei aqui, o homem é mau. Isso mesmo, você não é tão bonzinho quanto você acha. Eu não sou tão bonzinho quanto eu acho. Além do mais, Provérbios 19, 21 nos ensina: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, vai fazer alguma coisa? Apresente diante do Deus Todo-Poderoso. Querido, é interessante que nós saímos de uma batalha, mais uma vitória de Josué. Inicialmente com uma derrota vergonhosa ali contra Ai, mas pela misericórdia de Deus, Josué teve uma segunda chance. E então a notícia se espalhou, que havia aquele povo ali enfrentado Jericó, as muralhas caíram, aquele povo foi conquistado. O segundo território conquistado foi o território de Ai. E então as cidades vizinhas, imaginem vocês, né? Vem um povo aí conquistando todo mundo e você começa a fazer as contas e dizer assim, bem, tá chegando a nossa vez, tá chegando o nosso momento. E então eles ficaram muito preocupados. Então os gibeonitas, que seriam o próximo povo da rota, eles tomaram uma decisão de serem astutos, de serem ardilosos, de serem com uma sabedoria maldosa, não é? E nós vamos aprender aqui como é que funcionou isso. Eles seriam os próximos a serem atacados. Olha só, tivemos a travessia do Rio Jordão, acampamento onde Gilgal, depois a conquista de Jericó, depois a conquista de Ai. Olha para onde ia? Lá para o território dos gibeonitas. Então eles precisavam naquele momento, rapaz, o que nós vamos fazer? Lá vem Josué, lá vem o povo que está conquistando todo mundo. Então traçaram um plano. Eles se disfarçaram de embaixadores de um país longínquo, de um país distante, e convenceram Josué, por meio da sua aparência, daquilo que eles falavam, que eles poderiam ter um acordo com o povo de Israel, e fizeram esta aliança. Querido, Josué não consultou o Senhor antes de fazer essa aliança com os gibeonitas, isso vai ficar claro daqui a pouco. E mais tarde descobriu que havia sido enganado por eles. Os supostos embaixadores, na verdade, eram os povos que já eram os próximos da vez. Faziam parte do povo cananeu, inimigos de Israel, que deveriam ser destruídos
como um juízo de Deus exercido através do povo de Israel. Então, com isso, nós adentramos então na nossa lição. Tópico de número 1, os inimigos se unem contra Israel. Subtópico 1, a inveja dos inimigos. Querido, na verdade, o que causou a união entre os outros povos foi a notícia das vitórias de Israel. Aquele povo não era unido, aquele povo se uniu para ter um inimigo comum, que era Josué e o povo. Na verdade, eles ficaram com inveja que havia um povo surgindo ali muito poderoso para conquistar todos eles. Então os reis decidiram se juntar contra o povo hebreu. Observe que as muralhas das cidades eram altas, fortificadas, como Jericó. Isso denota que aqueles povos eles tinham a sua individualidade, a sua política, o seu território e guerreavam uns contra os outros. Mas agora não. Todos eram contra o povo do sucesso. O povo do sucesso, o povo da vez, né? A queridinha dos olhos do Senhor, não é assim que se fala? Eles agora, então, nós vamos nos unir, vamos acabar com aquele povo. Eu quero te dar um alerta. Nós vivemos na época das redes sociais. Nós vivemos na época da ultra exposição. Cuidado com a exposição demasiada da tua vida, das tuas vitórias, das tuas conquistas. Porque quando você expõe apenas a conquista, as pessoas não estão vendo o quanto você sofreu, o quanto você ralou para chegar até onde você chegou e agora está publicando, está contando. Mas as pessoas ali são levadas, por causa da nossa natureza humana, a sentirem aquele pecado da inveja no coração, sabe? Achar que você está querendo se mostrar, achar que você está querendo dar uma de bacana, não é isso? Quantas vezes, né? A gente ouve essa situação, agora você está querendo dar uma de bacana, e as pessoas não sabem o preço que nós já pagamos, o caminho pelo qual nós percorremos, as estradas sinuosas as quais enfrentamos com a poderosa mão de Deus. Então, querido, quero te dizer, não precisa expor tudo, não precisa realmente, viva, não exponha. Felicidade é feita para ser vivida e não para ser exposta. Então aproveite sua família, aproveite as suas conquistas, aproveite tudo que você tem, curta, agradeça a Deus e não perca tempo expondo tudo. Exponha apenas aquilo que é necessário e com muita sabedoria no teu coração. É um conselho que esse pastor aqui te dá para a tua vida, tá bom? Querido, nós precisamos entender que assim como os povos se uniram contra Josué e o povo de Israel, os inimigos da igreja do Senhor, Satanás e seus anjos, aqueles que se opõem contra a igreja, eles vão se unir. Estamos vendo que a cada dia mais a igreja é taxada como o quê? Aqueles caras conservadores, aqueles caras legalistas, aqueles caras que querem colocar o dedo na cara de todo mundo, né? A palmatória do mundo, e a igreja hoje é julgada. Eu quero te dizer que nós precisamos subsistir enquanto povo de Deus, aguentar firme, sabendo que o nosso Deus é poderoso. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. E o pior, querido, o pior não é isso. O pior é que às vezes dentro de casa, dentro das nossas igrejas, a gente fica brigando um com o outro. Eu quero dizer em nome de Jesus. É hora de parar isso, é hora de paz, é hora de dizer nós somos todos igreja do Senhor, é hora de dizer nós estamos juntos nessa caminhada. O propósito que nos une não é um propósito humano, o propósito que nos une é um propósito celestial. Somos todos filhos do Deus Todo-Poderoso. Nunca esqueça disso. Olha só, os inimigos, além de serem muitos, eram numerosos. Mais do que nunca, Josué precisava da ajuda de Deus. No entanto, o que mais importa não era a quantidade, o número ou a diversidade de inimigos. O que interessa realmente é que Deus estava ao lado de Josué. Então hoje a palavra para a tua vida é a mesma. Eu não sei quais são os problemas que estão à tua frente. Eu não sei quais são os tipos deles. Eu não sei a intensidade deles. Eu não sei o volume deles. Mas o que eu sei, eu vou te dizer. O que eu sei, eu vou profetizar para você. Deus está com você. E se Deus está com você, pronto, você é mais do que vencedor
em Cristo Jesus. Aguenta mais um dia. Talvez você esteja apenas vivendo o teste do tempo, mas Deus não abandona o seu povo. Deus está cuidando de você. Continua confiando. O terceiro subtópico é o mal atua em várias frentes. Querido, acredite, o inimigo vai sempre tentar desestabilizar a nossa vida em várias frentes. Assim foi com Josué. O inimigo veio tentar de maneira ardil, de maneira mentirosa, tentar enganar de uma outra forma. Eles falaram, não vai dar certo, vindo da maneira do combate, da maneira da fortaleza, da maneira do confronto, nós vamos tentar outra forma. Assim é conosco. Às vezes, sabe, nós somos atingidos na nossa vida econômica, às vezes somos atingidos em nossa saúde, em nossa vida emocional, na nossa vida sentimental. Às vezes não atinge a gente, mas atinge a nossa família covardemente. Eu quero te dizer que nós precisamos estar preparados. Nós estamos em guerra. Querido, você está em guerra. Precisa estar preparado. É um soldado do Senhor, é um soldado de Deus e você tem um general que pode todas as coisas. Querido, no Novo Testamento, a palavra grega que denota astúcia é panorgia, o qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade, sabedoria ilusória ou falsa, ou seja, usar de engano para trazer uma pseudo-verdade. Paulo usa isso, Paulo fala que Satanás usou de astúcia para enganar Eva, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3. Às vezes a gente acha que não vai acontecer com a gente. Às vezes a gente acha que nós não seremos enganados. Às vezes a gente lendo a história, é muito fácil, né? Esses dias eu comentava com um colega de trabalho, na verdade ele fez um comentário para mim dizendo, olha, eu queria dar uma sugestão nesse parecer que você fez. Eu tinha feito um parecer de 31 páginas, escrevi durante praticamente uma semana aquele parecer. E ele falou bem assim para mim, olha, eu queria te dar uma sugestão, mas aí ele fez a observação, porque é fácil a gente achar erro depois que está pronto, é fácil depois que está escrito você achar onde está o erro. Mesma coisa quando nós lemos a Bíblia, a história já está escrita, a história já está contada. É fácil nós olharmos para o erro de Josué e identificarmos, não, está aqui, ó, errou aqui, falhou aqui, e a gente acha que não vai acontecer conosco. Querido, Eva caiu, Josué caiu e nós também podemos cair nas artimanhas de Satanás. Então, precisamos ter vigilância. Irmão, olha só, não fique como esse passarinho aqui achando que ele está numa boa, tendo uma cobrona aí para dar um bote nele. Então vigia em nome de Jesus. E assim encerramos o tópico de número 1. Tópico 2. Astúcia dos gibeonitas. As aparências enganam, é o subtópico de número 1. Por quê? Nós vimos aqui que quando o povo soube, os gibeonitas souberam que Josué continuava a marcha, eles pensaram, precisamos de uma estratégia, precisamos de um plano. E a estratégia foi usar de disfarce, usar da aparência enganosa para dizer que eles não eram cananeus. Não, nós não somos cananeus, nós somos de uma terra, muito longe, como diz naquele filme do Shrek, né? De uma terra tão distante, não é assim? Então, da mesma maneira, ele falou, não, nós somos de um lugar muito distante. E Josué, mesmo sendo um general experiente, olha só, foi iludido e enganado. Então precisamos estar atentos. Qualquer um de nós pode cair numa cilada, numa lábia, sabe? Aquele momento que chega alguém e passa aquela cantada muito bem dada, uma proposta tentadora, uma maneira de se enriquecer diferentemente mais fácil, um jeito de emagrecer mais fácil, sabe? As coisas podem chegar na nossa vida das mais diferentes formas, mas eu quero te falar uma verdade. A vida não é fácil. Enfrentar os desafios da vida não é fácil, então não espere facilidade na vida. Nosso Jesus falou isso para nós, falou, no mundo
tereis aflição. Mas sabe o que ele diz para nós? Tem de bom ânimo, porque o ânimo é o condutor do ser. Enquanto eu tenho ânimo, eu me levanto da cama. Enquanto eu tenho ânimo, eu me levanto e vou estudar. Enquanto eu tenho ânimo, me levanto e vou malhar. Enquanto eu tenho ânimo, me levanto e vou trabalhar. Enquanto eu tenho ânimo, eu continuo caminhando, ó. Dizendo assim, ó, tô caminhando. Ó, eu caminhei um pouco menos que ontem, mas eu continuo caminhando. O que você não pode é parar. E o pior, retroceder. Retroceder você não pode. Você não faz parte daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam, segundo Hebreus, capítulo de número 10. Querido, olha o que os espertalhões, né, fizeram, né? Usaram uma linguagem humilde, né? Se mostraram homens piedosos, santos, né? Eles estavam com os seus vinhos mais em odres velhos, remendados, além o seu pão estava mofado e outros itens valiosos ali estavam junto com eles, tudo dizendo o quê? Ah, meu pão está mofado porque nós viemos de uma viagem muito longa. Ah, o meu odre, o lugar onde eu carrego o meu vinho está rasgado, costurado, porque ele já vem de uma longa jornada caminhada. Eu estou aqui com a minha vestimenta cheia de pó e poeira, porque eu enfrentei o deserto aí caminhando de uma longa distância. Olha só o ardil, olha só a mentira, olha só o engano. Eles trapacearam ali na aparência. E Josué e os líderes do povo ali, eles olharam para a aparência. Querido, não olhe apenas para a aparência. As aparências enganam. As aparências enganam. Deus conhece o profundo e escondido. Para Deus não há oculto. Para Deus não há segredo, para Deus não há ficção e personagens, há autenticidade. O nosso Deus é Deus de autenticidade. Então, peça a sabedoria de Deus, diga, Senhor, que eu não seja iludido pela aparência. Sabe, isso é muito comum quando a gente é jovem, porque a gente costuma dizer uma seguinte expressão, olha, e geralmente quando a gente usa essa expressão, vou até mudar de voz aqui para dizer como a gente fala. A gente fala bem assim, ó. Vocês estão muito enganados comigo. Eu sei o que estou fazendo. Vou repetir. A gente fala assim, ó. Vocês estão muito enganados comigo. Eu sei o que estou fazendo. Sabe o que isso geralmente quer dizer? É alguém olhando à distância, dizendo assim, problemas à vista. Vai dar problema. Vai dar dificuldade, vai dar adversidade, porque, meu irmão, aceite conselho. A irmã, aceite conselho. Se tem alguém de fora vendo algo que você ainda não viu, reflita, certo? Peça a Deus, peça a sabedoria do Senhor. Às vezes a gente está tão cego e envolvido em uma situação que a gente não consegue enxergar a realidade. Ou melhor, a gente pode até estar vendo, mas está se enganando, achando que no final vai dar tudo certo. Os inimigos de nossa alma também utilizam a mesma estratégia. Satanás faz isso, sabe o quê? Porque ele mostra sempre o lado bom das coisas. O pecado é gostoso. O enganar os outros é bom, vai te fazer subir na carreira, você pisar os outros, você vai subindo, sabe? Você galantear outras pessoas, isso vai te dar prazer. O lado bom é mostrado. No entanto, nós precisamos entender que fazer as coisas sem reflexão e orientação de Deus, apenas motivados pela aparência e o desejo, cobra um alto preço nosso. Isso vai ter volta, querido. O vício traz suas consequências. O pecado traz suas consequências. Ah, pastor, todo mundo diz que é bacana eu beber, eu vou beber também. Aí daqui a pouco você está viciado, você está gastando seu dinheiro, você está perdendo tempo enquanto podia estar fazendo outra coisa. Querido, vai estudar. Vai trabalhar, ouça os conselhos do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu pastor, daquele irmão mais experiente que você ouça conselhos. Queridos, tem uma coisa que a gente, quando é jovem, faz, é achar que a gente sabe muito e a gente não sabe nada. Aprenda isso, coloque isso no seu coração. Você precisa de ajuda, você precisa de conselho, você precisa de orientação. Ouça o seu pastor está falando como um homem de Deus para a sua vida em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, ouça seus pais, ouça os mais velhos, dê valor à sua igreja, dê valor à palavra de Deus, ame realmente as coisas de Deus, não perca tempo com o pecado, Satanás e as coisas que ele quer te iludir. Isso é ilusão, isso vai passar, tudo isso passa, mas aquilo que Deus colocar na tua vida não passa. Isso você vai colher para todo sempre e as pessoas vão dizer, cara, que legal, esse cara conseguiu isso, essa mulher conseguiu isso. Aí você vai dizer, foi o meu Deus que me deu tudo isso. Estou te falando com muito carinho, como alguém que te ama, como alguém que quer o teu bem, em nome de Jesus. Ouça o seu pastor, em nome de Jesus. Subtópico número 2 é a armadilha descoberta. A Bíblia traz a seguinte expressão, olha, depois de 3 dias Josué descobriu. Eu quero te dizer que não necessariamente passaram 3 dias. Essa questão, depois de 3 dias, é uma expressão idiomática judaica que era utilizada nos escritos da época para dizer que, assim, passado um tempo, entendeu? Não quer dizer exatamente 3 dias, é uma expressão idiomática que diz passado pouco tempo, podemos admitir dessa maneira. Então, passado pouco tempo, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores, na verdade, eram vizinhos e pior, eram inimigos, estavam marcados pela justiça de Deus. Agora, preste atenção, quem decidiu? Josué e os líderes do povo. Agora o povo de Israel reclama, murmura para os seus líderes, dizendo, ei, vocês aí fizeram esse pacto, vocês aí fizeram essa aliança. O interessante é que, geralmente, quando aparece murmuração na Bíblia, Deus pesa a sua mão, Deus ele fica extremamente demonstrando a sua ira para com o povo que murmura, mas aqui não, o povo estava certo. Quem havia errado, na verdade, eram os líderes. Quem havia errado era Josué e os seus príncipes, porque eles não consultaram a Deus e também não colocaram em votação pelo povo. Mas o pior, sem dúvida nenhuma, é que não pediram conselho ao Senhor. Qual seria o papel de Josué e os príncipes ali? Vamos lembrar um pouco a função do sacerdote? Lembra lá que o sacerdote da tribo de Levi era um homem constituído para ser o porta-voz de Deus para o povo, certo? Ele tinha uma chamada estola sacerdotal, que era a roupa do sacerdote. Nesta roupa do sacerdote tinham 12 pedras em seu colete frontal, que representavam as 12 tribos de Israel. Mas, acima disso, tinham 2 pedras maiores, Urim e Tumim. O que era isso? Era para fazer a consulta a Deus. Porque eles perguntariam, nós devemos fazer esse acordo? E aí, uma pedra significava sim e a outra pedra significava não. Então, qual seria a maneira correta de Josué e os príncipes agirem? Eles deveriam ir até o sacerdote, consultar a vontade de Deus. E então perguntariam ali, nós devemos fazer acordo com esse povo? Sim ou não? E a resposta viria de Deus. Mas o que nós aprendemos é que Josué e os príncipes não fizeram isso. Fizeram da sua própria vontade, da sua própria cabeça, baseado em quê? Em aparência. Então não pediram. E eles tiveram que honrar aquela aliança mesmo depois de descoberta a mentira. Aí você fala, como assim, pastor? Bem, manda esses caras embora agora. Não são tudo mentiroso, não são tudo fanfarrão, manda embora. Não é bem assim. Porque para fazer um concerto, uma aliança, eles faziam em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a partir do momento que eles empenharam o nome do Senhor, eles deveriam honrar a palavra do povo de Deus. Olha só que coisa séria, e isso nós vemos na Bíblia. Olha só, Gênesis 26 a 31. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo, ao Zate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? E eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. E a aliança patriarcal era algo muito sério, querido. Tanto é sério que nós temos o episódio daqueles contratos patriarcais em que eles colocavam
cadáveres, carcaças de animais, e os dois patriarcas tinham que passar ali dizendo que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não honrar a minha parte nessa aliança. Olha só que coisa séria, os animais estavam ali mortos, apodrecendo, e eles tinham que passar e dizer assim, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não honrar a minha parte no acordo, nessa aliança. Então, a aliança era algo para ser honrada, a aliança era algo para ser realmente respeitada. Não é algo como hoje em dia, né? Hoje a palavra não tem valor, mas naquele momento uma aliança feita pelo povo de Deus representava Deus realmente fazendo algo especial com aquele povo. Ezequiel 16, 59 e 60 fala assim, ó, porque assim diz o Senhor, Deus, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança, mas eu, o Senhor, me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. A aliança feita através do nome de Deus é uma aliança eterna. A aliança que se faz com Deus, voto que se faz com Deus é para sempre. É tão sério isso que Josué fez essa aliança com os gibeonitas. Saul, mais à frente, o primeiro rei de Israel, depois da era dos juízes, ele desrespeitou esse voto e atacou os gibeonitas. Ele quebrou essa aliança e o povo padeceu com peste e morte porque Saul não respeitou a aliança que Josué e os príncipes do povo hebreu fizeram a partir da invocação do nome do Senhor. Então a aliança deveria ser respeitada. Sabe, às vezes nós nos comprometemos, e olha aqui essa figurinha, ó. A gente passa uma borracha na nossa cabeça, a gente finge que esquece, sabe? Sabe aquele início de ano que você se compromete com você mesmo? Esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer o que tem que fazer. E a borrachinha vai passando, você esquece de tudo isso. Mas, irmão, irmã, jovem, quero te chamar a atenção. Se você fez alguma aliança com o Senhor, embora você esqueça, Deus não esquece. Ele aguarda que nós cumpramos a nossa parte da aliança firmada. Então, leve a sério aquilo que você se comprometeu com Deus. Se você entregou a sua vida para Deus um dia, essa vida agora é de Deus. Você fez um pacto com Deus, então não pode barganhar com o pecado. Não pode esquecer que você não é de Deus e esquecer que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não pode, porque você fez um pacto com Deus Todo-Poderoso. Então isso é muito sério, tá? O tópico de número 3 é uma história de juízo e de misericórdia. Preste atenção que no subtópico 1 nós percebemos que Josué descobriu então uma mentira e a farsa, nós já comentamos sobre isso. Imagine como ficou Josué, aquele general acostumado com batalhas, ficou furioso, ficou muito chateado, ficou realmente querendo decretar algo, realmente aniquilar a vida. Só que ele pensa e apenas emite um decreto. Os gibeonitas deveriam ser punidos, mas de que forma eles seriam punidos? Muito embora eles se apresentaram diante de Josué, admitiram a sua culpa após serem descobertos, falaram realmente, nós mentimos, mas é porque nós ficamos com medo, nós seremos mortos, nós seremos destruídos, e mostraram uma certa humildade, uma certa pedido por clemência e de misericórdia. A partir de então, Josué dá uma ordem, então tudo bem. Então vocês não serão mortos, no entanto, serão rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do Senhor. Está em 9, 19 e 20 de Josué. Ou seja, eles serviriam a partir de agora para sempre como servos do templo do Senhor, do tabernáculo do Senhor. Eles iriam auxiliar os levitas no cuidado da casa do Senhor. Ou seja, apesar de seu arrependimento, eles tiveram consequência. Eles foram punidos por Josué. Irmão, nós precisamos ter atenção, porque realmente espíritos enganadores têm tentado entrar nas igrejas também. Sabe, nós olhamos para a aparência e nos encantamos pela aparência das coisas. Nós olhamos a forma, mas não admiramos o conteúdo. Nós somos levados pela beleza exterior
e esquecemos que nós temos que olhar é a profundidade das coisas, sabe? A começar, meus queridos, pela música. Muito cuidado com a música que você está ouvindo. Você está falando assim, eu gosto muito, sabe? Isso toca o meu coração. Mas o que você está lendo? O que você está cantando? O que está dizendo naquela letra daquela música? Que aquele debate eterno, a música do mundo, música da igreja, isso não é o mais importante. Entenda, o mais importante é qual a letra. Sabe, querido, porque hoje em dia tem música dita gospel, música dita cristã, que a letra às vezes é pior do que uma boa música, por exemplo, da MPB, uma boa música composta por um poeta de gabarito e qualidade. Então, nós precisamos entender que nós precisamos olhar o conteúdo. Hoje em dia tem artistas que não querem mencionar o nome de Jesus. Hoje em dia tem artistas que estão misturando o santo com o profano. Hoje em dia tem pregadores que só querem massagear o teu ego, enquanto o evangelho que é evangelho é um evangelho que confronta. Hoje em dia nós temos pessoas que só querem festa e não querem adoração. Nós vivemos uma época de esvaziamento espiritual, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, você não. Você não. Você é alguém diferente, afinal você está aqui. Você está ouvindo esta aula porque você ama a palavra de Deus, você está interessado em aprender, você quer algo mais. Então Deus está falando com você. Olha, dê valor ao conteúdo, fuja da aparência. Eu quero te dar uma recomendação, porque aqui este canal, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, tem alcançado muita gente. Pessoas de outras denominações, não só assembleanos têm assistido a nossa aula, não só pessoas do Rio de Janeiro, e assim no Brasil todo, desde lá do meu Amazonas, meus irmãos lá da IPDA, espalhados por todo o Brasil, aí temos irmãos assistindo e acompanhando essa aula. Então, eu quero dizer uma coisa muito importante. Se você faz parte de uma igreja que se envolve com o estudo da palavra, dê valor a ela, querido. Dê valor à tua igreja. Se você tem um pastor que se preocupa em pregar apenas o que a Bíblia diz, não é o que o pastor acha, não é uma revelação, não é um sonho, é o que a Bíblia diz, dê valor, agradeça a Deus pela vida dele. Acredite uma coisa, isso é tão raro hoje em dia. Isso, infelizmente, eu falo isso com tristeza, porque isso deveria ser comum, mas isso é raro. Uma igreja que se preocupe com o ensino da palavra e pastores que gostem de pregar verdadeiramente Bíblia. Mas se você tem isso, dê valor para a tua igreja. Dê valor ao esforço que os teus pastores estão fazendo. Dê valor ao esforço daqueles que fazem a programação da tua igreja. Dê valor, sabe? Às vezes você publica no teu Instagram, no teu Facebook, coisa de todos os pastores, de todas as igrejas, menos da tua igreja, menos do teu pastor. Então, dê valor para a tua igreja, dê valor para o teu pastor, porque quem ora por você é o teu pastor. Quem se importa com você é o teu pastor. Nós estamos aqui prestando uma colaboração, mas quem realmente é responsável por você é o teu pastor. Então ajude ele, ajude a tua igreja, ajude realmente a fazer o nome de Deus conhecido por meio de onde Deus te plantou. Frutifique onde Deus te plantou, em nome de Jesus. Quando voltamos a analisar a questão da punição dada por Josué ao povo gibeonita, nós percebemos no subtópico 2 que houve uma significativa mudança. Sabe por quê? Os príncipes do povo de Israel, na verdade, pediram o seguinte, que eles sirvam a todos nós, que eles sirvam a toda a congregação. Mas Josué, quando deu o decreto, falou, não, eles vão servir na casa do Senhor. Olha a mudança. Eles seriam servos de toda a congregação. No entanto, Josué diz, não, eles vão ser servos do Senhor. Onde está isso? Josué 9:21, disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam, os gibeonitas, deveriam viver, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. No entanto, Josué em 9:22-23 fala assim, e chamou Josué e disse-lhes, por que nos enganaste, dizendo, habitamos muito longe de nós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água, para onde? Para a casa do meu Deus. Eu acho lindo quando alguém usa essa expressão, o meu Deus, sabe? Tomando posse, meu Deus. Josué fala assim, vai ser servo, mas não vai ser servo de todo mundo não. Vai ser servo lá na casa do meu Deus. E isso é muito importante,
Porque os gibeonitas queriam preservar a sua vida. Eles mentiram, eles usaram as armas que tinham, mas eles se arrependeram. Deus exerce misericórdia diante do erro dos gibeonitas. O que eu quero te dizer é que Deus perdoa a nossa falha, Deus perdoa o nosso pecado. No entanto, nós temos que entender que nós precisaremos viver com as consequências do nosso pecado, do nosso erro, assim como os gibeonitas. Deus perdoou o pecado dos gibeonitas? Perdoou. Mas qual foi a consequência do pecado deles? Seriam eternamente servos, eternamente escravos, seriam um povo eternamente subjugado por conta do seu pecado. Então, como já falei, volto a falar, é melhor não pecar do que pecar e ser perdoado e ter que lidar com as consequências do pecado. Guarde isso no seu coração. Uma bênção, então, no lugar da maldição, no subtópico de número 3, porque os gibeonitas iriam morrer. Mas como eles pediram misericórdia, Deus abençoou eles puderam servir na casa de Deus. Isso é tão importante que eles tiveram alguns privilégios, como por exemplo, a Arca do Concerto ficou por décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. Isso está lá em 1º livro de Samuel 7:1-2, 2º livro de Samuel 6:3. Além disso, o templo de Salomão foi armado em Gibeão, lá no território dos gibeonitas. Olha só, porque ali era o povo que servia na casa de Deus. Logo, o lugar adequado que Salomão construiu foi naquela terra. Além disso, na Bíblia, na Almeida Revista e Corrigida, tem a expressão dos netineus, que eram os gibeonitas que serviam na casa de Deus, ou servos do templo, na Almeida Revista Atualizada, ou netinins, auxiliando os levitas. Estavam entre os primeiros exilados, olha só, que voltaram da Babilônia sob o comando de Zorobabel. Você lembra? Nabucodonosor invade o reino do sul, leva os exilados. Na volta, um dos primeiros a voltarem justamente foram os gibeonitas. Deus exercendo a sua sempre presente misericórdia. Os gibeonitas foram tão alcançados pela misericórdia de Deus que, apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam até ajudar ali na reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus é bom, Deus é misericordioso. Nós aprendemos com tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. Deus sabe de todas as coisas e é soberano em exercer o seu juízo e a sua misericórdia. Eu quero concluir essa aula você guardando no teu coração algumas verdades. 3 verdades. Guarda no teu coração, por favor. Olha só. Primeira, precisamos ser vigilantes em todo o tempo. Vigia. Peça a Deus sabedoria. Realmente não baixe a sua guarda. Não seja levado apenas pela aparência. Deus é com você, mas nós precisamos ser vigilantes em todo o tempo. 2, para tudo que formos fazer, precisamos pedir orientação de nosso Deus. Apresente a Deus. Vou assinar um contrato, vou tomar uma decisão, tenho que dar uma resposta. Peça a direção de Deus, peça a sabedoria de Deus, que o nosso Deus é fiel em nos ajudar. Terceiro, quando errarmos, porque nós vamos errar, sempre erramos, e quando errarmos, que venhamos pedir misericórdia de Deus. Ele é bondoso para nos ajudar a lidar com as consequências de nosso erro. Acredite, o nosso pecado, o nosso erro nos trará consequências. Mas Deus é tão bom que Ele nos perdoa o pecado e nos ajuda a lidar com essas consequências. Deus não vai tirar de você a consequência do teu erro, do teu pecado, senão Ele não seria justo. Mas Ele vai te ajudar a lidar com a consequência do teu erro e do teu pecado, porque você é uma nova criatura em Deus, filho do Deus Altíssimo, jamais abandonado. Então, que Deus te abençoe, mas eu quero orar por você, não vai embora. Vamos orar, vamos apresentar a Deus a nossa vida, essa lição em a tua casa, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa aula, te agradecemos por aprender um pouco mais do Senhor e da Tua Palavra, te agradecemos por esse irmão e essa irmã que esteve até agora conosco, Pai. Abençoa essa casa, essa família, essa igreja, em nome de Jesus.
Querido, foi uma alegria estar com você em mais uma aula. Quero dizer que é um privilégio muito grande poder falar com você. E quero te agradecer muito, porque você tem me ajudado muito, participado aqui no canal, você tem comentado, você tem marcado lá no Instagram, você tem realmente feito a palavra de Deus mais conhecida. Mais pessoas estão tendo acesso a essa aula porque você tem participado conosco. Deus te abençoe. Ainda não é inscrito no canal? Te inscreve no canal, ativa o sininho. Você ainda não mandou essa aula para alguém? Manda! Conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Pega aí, copia o link, manda pelo WhatsApp, publica lá no teu mural do Facebook. Nos ajuda, vamos espalhar a palavra de Deus. Se você está saindo dessa aula amando um pouquinho mais a palavra de Deus do que quando chegou, eu já estou muito feliz. Nós já rogamos a Deus que te abençoe, que a graça do Senhor te alcance. E não esqueça, ame a palavra de Deus.